Gente, queria atualizar um caso que o bicho tá pegando mesmo, tá uma briga danada. No quê? E sobre o Marcelo Falcão, vocalista do Rapa, uma confusão que tá tendo com a filha, que há poucos anos ele teve o reconhecimento na justiça por meio de um processo de paternidade. E não só com a filha, com a mãe dessa filha. Sim. A gente relembra na época, Sônia, que teve esse exame de paternidade, essa mãe e essa filha também ingressaram pedindo cerca de R$1 milhão por pensões retroativas. Sim. Confirmou, teve esse processo todo aí de alimentação, né? E isso ficou em segredo de justiça. Mas o que ninguém soube, Sônia, é que paralelo a essa briga, estava rolando uma outra briga e que essa filha e essa mãe ingressaram por causa de um tweet, por causa de uma postagem no Twitter contra o Marcelo Falcão pedindo R$500 mil de indenização. Caramba, na verdade, elas pediram 400 salários mínimos, isso dá R$400 mil, sendo 200 mil para a filha e 200 mil para a mãe. Por quê? Na época que teve esse processo de paternidade, o Marcelo Falcão fez uma postagem dizendo o seguinte: esse recado é para todos aqueles que me querem mal, nunca fugi dos meus compromissos, e aí aparecer 17 anos depois para me difamar, só tem uma coisa a dizer: oportunistas. E aí ele seguiu o comunicado agradecendo o apoio dos fãs dele e falando que ia honrar com qualquer determinação que viesse de Deus e da justiça dos homens, né? De fato, foi o que ele fez. Assumiu, teve o processo de paternidade, paga uma pensão de cerca de 12 mil. A filha entrou na justiça pedindo para ser mais de 20 mil agora, numa época que ele tentou uma reaproximação com ela ano passado. Então, quer dizer, a coisa já não ia bem. Mas o que acontece? Elas pediram 400 mil nesse processo e agora, esse ano, depois de 3 anos, que teve a audiência de instrução e julgamento e saiu agora a sentença também no mês passado. A gente teve acesso exclusivo a isso, a gente tem a telinha aí dela pedindo, né, 400 salários mínimos, e na audiência de instrução e julgamento que teve, veio a defesa do Marcelo Falcão. O que ele diz sobre essa postagem? Ele realmente reconhece que foi o dono, né, o autor dessa postagem, mas diz que não direcionou ela, a mãe e a filha. Ele diz que fez essa postagem com base em diversas ações trabalhistas de ex-funcionários que ingressaram na justiça contra ele e lembrou que no passado ele assumiu um filho que depois descobriram que não era dele. Então, quando ele fala, né, 17 anos, ele está falando de coisas anteriores, já que esse processo de paternidade, na época que ele fez essa postagem, tinha cerca de 10 anos, né, que tinha começado. Então ele diz, não foi para vocês, foi para outras pessoas, não tentem me jogar essa questão do oportunismo. Elas foram incisivas, falaram, olha, se não fosse pra gente, a imprensa, os fãs, ninguém teria nos procurado na época para fazer isso, né? Então saiu agora, mês passado, essa sentença, Sônia, e a juíza diz o seguinte, olha, ela absolveu o Marcelo Falcão, disse que em momento algum ele citou o nome das duas nessa postagem e disse que não ultrapassou o senso comum, que todo mundo tem o direito de se mostrar indignado com qualquer ação que ingressem contra a gente, desde que isso não passe, não extrapole, né, o limite do aceitável ali na sua defesa. E ela diz que é uma dedução aritmética falar, né, que esses 17 anos estaria falando dessa mãe e dessa filha, que pode sim ser de um caso anterior. E mandou arquivar e ainda pediu para a mãe e a filha pagar as custas processuais. Que a gente, um processo de 400 mil é algo caríssimo. O que aconteceu agora? Tem 15 dias, Sônia. Essa mãe e essa filha não aceitaram essa decisão, não aceitaram pagar as custas processuais, falaram que tiveram o benefício da gratuidade de justiça. A juíza já aceitou e consertou, falou que elas estão isentas disso aí. E elas entraram agora com recurso, isso tem 15 dias, e aí muita gente me perguntando, será que hoje esse pai fala com essa filha? Essa movimentação aqui já responde essa pergunta. Elas entraram com recurso há 15 dias falando que ele está faltando com a verdade, com a filha e com a mãe, que sim, direcionou isso para elas, tanto que ficaram sabendo por terceiros, né, cobrando uma resposta para elas, e que elas cobram da justiça uma reformulação de sentença e a condenação do Marcelo Falcão. Isso agora vai cair na mão dos desembargadores, a gente vai ficar acompanhando e vamos ver, né, se ele vai ter que pagar esses 400 mil
ou se vão manter essa absolvição aí para ele. Muito chato, porque um pai, uma filha, né? Isso tinha que se resolver aí de uma outra forma. Dessa maneira é muito chato realmente, não é, Vlad? Acho que ele pagaria até o triplo para ter sossego, né? Para ter paz, para ter harmonia em família, porque... É porque nem é só com a filha, é mãe e filha, né? É uma dobradinha complicada aí. E vai para a justiça, e aí você acaba impondo valores. E o relacionamento? E o convívio? E o respeito? Né? Eu acho que perde-se tudo. Eu acho que nesse momento Nossa, abre um abismo entre as partes, né? É uma coisa muito triste. Pai e filha, não sei qual o papel da mãe nessa história. Claro que está sempre do lado da filha, mas assim, eles podiam resolver isso só os dois, na verdade. Né? Mas eu acho que o mais importante, as pessoas elas não se atentam. O mais importante é que é um pai e uma filha, e uma convivência, e uma vivência, e momentos que são vividos hoje. A pensão tem que ter? Tem que ter. A história que... Tem que ter. Briga acontece na minha, na sua, na família de todo mundo. Agora, o mais importante é que a galera não tá. Não, eu vou processar porque eu quero 400 mil. Não, porque eu quero 12 de pensão. Não, porque eu quero 20 de pensão. Gente, mas e a convivência? É teu pai, caramba. Ninguém fala assim, né? Eu quero processar porque eu quero dar um beijo no meu pai. É isso! Ninguém fala porque eu quero dar um abraço no meu pai. Ontem a gente falando aqui do Fabiano, que é o filho do Marciano, né? É completamente diferente essa história, né? Você vê, o Marciano, ele tinha possibilidades, a Alexandra tirou todas as possibilidades do Fabiano e vem ele, a filha 17 anos depois, pedindo indenização, ok, ele ainda paga uma pensão de 12 mil, agora ela quer mais 20, então você vê completamente opostas as histórias. É o oposto, é isso mesmo. E ele reforça, né, que no ano passado tentou sim uma aproximação, tentou uma convivência, mas diz que vai respeitar porque a filha realmente não quis essa aproximação, né? Uma pena. Mesmo, né? É só o dinheiro. Ficou a questão patrimonial mesmo em discussão, mas o afetivo parece que o lado de lá realmente, de fato, não quis. Hoje ela está com 22 anos de idade, né? Na época do exame de paternidade ela tinha 17 anos, tinha ingressado com essa ação ali com 11, isso demorou um tempo. Mas nunca é tarde, né? Quem sabe um dia aí acende uma luz e a gente ainda veja esses dois aí curtindo um show deles juntos, né? Quem sabe? Vamos torcer para que isso aconteça realmente. Redes sociais, Lobianco. Tô no Instagram no Alessandro Lobianco e no Twitter na @AlessandroLB, gente. Obrigado. Obrigada a você. Daqui a pouquinho